época não se pensava na mulher na política. A mulher na política, a não ser que tenham algumas que realmente foram de frente, mulheres de frente, mas eram raras. Então a voz da mulher, a voz do índio, a voz do negro, isso começou a acontecer depois que terminou a Revolução, com a volta da redemocratização, né? Então, com isso, eu acho que a minha geração é uma geração que realmente não teve a oportunidade de fazer política. E eu acho que isso é o grande problema da política no Brasil hoje. Porque depois da Revolução, as grandes lideranças tinham acabado. Não se tinham lideranças. Então, o que aconteceu? Começou um tempo no Brasil, quando não se tinha liderança, que começou a fazer política quem tinha dinheiro para se bancar, não tinha compromisso. Então foi um tempo ruim, o que acaba no que nós estamos vendo hoje, porque os políticos mesmo com história já estavam velhos. E muitos foram embora, né? Quer dizer, o Tancredo foi dos últimos que ficou, e com aquele final tão trágico. Ulisses também com um final trágico, né? E agora você vê, quando se esperava do Itamar, e eu acho que ele ia ter uma postura brilhante no Congresso, o Itamar vai embora. Então, realmente, eu acho que a gente está vivendo este mundo de uma política sem ética, e nós estamos precisando que venha um tempo novo, de pessoas que tenham uma nova visão política, né? Então, eu gosto e eu fico torcendo para que apareçam novas lideranças, e principalmente mulher também. Eu gostaria de ver, eu sonho, não vou ver isso, mas já está aí na lei, né? Imagina se nós vemos um dia assim, aqui numa Câmara de Vereadores, hoje nós já temos 4 vereadoras, não é isso? 4 ou 5, que já é um avanço. Mas imagina o dia que a gente tiver uma Câmara meio a meio, e mesmo nas outras, no Senado, na Assembleia já aumentou muito, mas ainda a desproporção é muito grande, né? Então eu acho que o país vai chegar à maturidade política enquanto isso acontecer, né? Então eu fico torcendo para que cada eleição apareçam novas lideranças, né? Mas eu discordo de você quando você fala que você não faz política. Talvez você não faça política partidária, né? Mas eu acho que desde que eu te conheço, né, que eu venho, né, desde pequenininho que eu te conheço, mas assim que eu venho entendendo o seu trabalho é um trabalho político, né, D'Angelo? Um trabalho que envolve tudo isso, tudo que você tem feito e o exemplo, né? Eu acho que nós precisamos é isso, a tua força, e acho que ainda você pode estar até numa política partidária, né? Não é porque não é um tempo, não, eu acho que é um momento. De repente São João del Rei precisa da sua atividade política mesmo, para poder envolver a mulherada que está aí. Que nós temos muita gente bacana no Centro Cultural Feminino que poderia estar junto conosco. Eu tenho uma coisa que eu gosto até de falar, eu não tenho chance de não gostar de política. Eu acho que eu devia estar no berço, porque meu pai era primo irmão do Getúlio Vargas. Exatamente. Né? Eu tive 2 tios, um do lado do pai, né? Meu pai foi governador de Porto Alegre, Tancredo governador de Minas. No governo do Juscelino, os meus 2 tios eram ministros, um da Agricultura e um da Ministra da Justiça. E meu pai sempre trabalhou nos gabinetes militares. Então eu sempre vi a política deste país muito de perto, entendeu? Então eu não entendo, para ser sincera, eu às vezes dou uma pausa quando uma pessoa me fala assim, eu não sei de política, eu não gosto de política, eu não entendo. Não dá para entender mesmo, não pode, né? Eu acho que nem que seja um mínimo de uma cultura de jornal, eu acho que tem que ter. Hoje em dia, principalmente, você não pode ficar alienado ao que está acontecendo ao seu redor, né? Eu acho que São João del Rei está num momento bacana. Se as pessoas puderem entender que nós temos mulheres na Câmara que estão nos representando, talvez possam não ser as nossas, que a gente tinha o ideal de estar lá nos representando, mas estão, né? E que então outras podem entrar. Né? Falta um pouco dessa coragem. Eu acho que nós estamos precisando de boas mulheres com fibra mesmo, para poder ajudar a gente a defender a nossa cidade. E com programas, né, Adenor? Eu acho que as mulheres não têm que ser só candidatas. Não, por de forma exemplo, alguma. O Centro Cultural Feminino aqui tem que chegar para candidatos de qualquer partido que seja e convidar para vir aqui e falar, as nossas propostas são essas. Exatamente. Qual é o compromisso que você vai assumir conosco? Agora, por exemplo, nós vamos ter agora até setembro a filiação em vários partidos. A luta dos partidos é encontrar mulheres para se filiar, que é uma dificuldade muito grande, porque é exigido por lei uma porcentagem de mulheres na época da candidatura, né? O número X de vereadores, por exemplo. Então você precisa ter. E ninguém quer ser. Então é uma pena, porque eu acho que está na hora de todo mundo fazer a política dessa forma.
né, entrar mesmo, porque eu acho que indiretamente várias mulheres em São João del Rei já estão fazendo política, mas nós precisamos dela fazer política partidária, tá junto conosco, acho que é importante. Então vamos para falar de São João. Vamos para a nossa entrevista, né? Ok. Então vamos lá, Adenor. Como é o olhar, né? A cor. Não, eu estou falando do olhar. Então qual é a cor de São João del Rei para você? Bom, o que me dava mais saudade no tempo que eu estava longe de São João del Rei, nos 20 anos que eu fiquei longe de São João del Rei, era quando eu tinha a oportunidade de ver um céu de inverno, esse azul do nosso céu de outono para inverno. Isso aí é impressionante como marcou a minha vida aqui em São João del Rei sempre. Então, quando eu tinha muita saudade de São João e eu estava em um lugar longe, e eu olhava para aquele céu de inverno assim, eu falava, tô na minha terra, tô pisando em solo seguro. Então, para mim, a cor de São João del Rei é esse azul maravilhoso das manhãs de inverno. É assim, é uma coisa que todo mundo... E tinha uma irmã aqui no Colégio das Irmãs, a irmã Eugênia, certo. E ela viveu muito tempo na França, então eu não conhecia a parte da França. Ela disse assim, olha, um azul como de São João del Rei, eu só vejo eu não me lembro a cidade da França que ela falava. Mas então todo mundo fala do azul de São João del Rei, né? Então, preenche, agora... né? Ele preenche a gente, eu acho que é suave, não é quente, né? É um azul, é gostoso. É gostoso, né? E agora vamos para os cheiros de São João del Rei. Bom, todo mundo já falou aqui de vários cheiros, né? Mas eu vou lembrar um pouco da minha infância também e falar de um cheiro que assim que sempre me acompanha, que é o cheiro das quitandas que a Eva fazia na casa da vó Olga, ali onde é a Unimed hoje. Tinha um café às 5 horas da tarde com as portas abertas na casa e a gente ia sempre para lá com várias outras pessoas. Então aquele cheiro daquelas quitandas, ele sempre penetra dentro de mim, né? Mas tem outros cheiros que são importantes, que marcaram também já no decorrer da minha adolescência, quando meu pai me levava nas procissões, meu pai e minha mãe, que é o cheiro daquele incenso, da mirra, né? Que é a coisa marcante, né? Dentro da gente também. E outra coisa que me impressionava, que quando a gente entrava na Semana Santa para visitar as igrejas, que eram todas cobertas, né? As imagens cobertas, os santos estavam cobertos, era a primeira sensação de entrar dentro da igreja, era aquele cheiro de rosmanim no chão. E eu lembro que eu ficava assim, que cheiro é esse, mãe? Que cheiro é esse, mãe? Né? E ela falava assim, isso é aqui, ó, desse mato que está aqui, né? Então esse cheiro também é muito, muito forte para mim, né? Bem marcante. E eu tenho a impressão, não sei se a gente fizer uma pesquisa, que só nós, das cidades históricas, é que temos essa relação com esses cheiros, né? Eu acho porque que é muito forte, bastante. Muito forte pra gente Bastante. mesmo, né? E tem uma outra coisa também que marcou muito a minha infância com cheiro também, algumas pessoas vão lembrar, na Quintino Bocaiúva ali tinha a fábrica Mazzoni, que tinha uns biscoitos e umas balas, né? Umas balas doces que eram uma delícia. Então isso aí dá uma saudade também, né? Então é um cheiro desses biscoitos e dessas balas, umas balas redondas que eram deliciosas. Eram deliciosas, né? Então agora nós vamos para o som de São João del Rei. Bom, que é outra coisa também, que quando eu fiquei longe, esses 20 anos que eu fiquei longe de São João del Rei, quando eu voltei para ficar aqui novamente, a primeira memória que foi reativada foi quando eu ouvi os dobres dos sinos novamente. Eu fui criado no meio das igrejas, né, das torres das igrejas, então eu comecei a lembrar, né, e falei, pai, isso aí é toque de sino de morte. E ele falou, né, isso aí é toque de sino disso. Então começou, e o apito da Maria Fumaça e o apito da fábrica, são também 3 sons. O apito, né, da fábrica, muito bacana. Era uma coisa que marcava muito, porque né, você sabia que aquela hora ou o povo estava saindo para ir embora, aquela quantidade de gente de bicicleta, né, indo embora, então marcou muito. Agora tem um outro caso interessante, Mamélia, que o sino era muito forte, mas tinha um som que toda sexta-feira ele vinha nos nossos ouvidos, ali perto da rua Comendador Costa, e que ele vinha a partir das 6 horas da tarde. E eu, também criança curiosa,
eu ficava perguntando para minha mãe, falei, mãe, que som de tambor é esse? E aí ela me levou para conhecer um centro de candomblé, umbanda, não lembro mais, que era no Matola, o mais antigo de São João naquela época. Então era um som que era assim, então ficava uma coisa, uma mistura, D'Angelo, maluca, né? O som da igreja católica e o som da umbanda, né? Que era o batuque do tambor, né? Que aí depois se transformou, já virou o carnaval, já virou esse som todo marcante. Mas eu lembro direitinho disso, que eu cheguei uma vez e perguntei, mãe, que som é esse? Era um som surdo dos tambores do terreiro, né? Que é muito bacana, que é muito forte nosso aqui também, né? Eu nunca tinha ouvido falar, viu, Adenor, nessa lembrança de Umbanda aí em São João do Rei. Porque era muito distante, né, Amélia? Eu acho que os terreiros, hoje as pessoas frequentam mais, hoje é muito mais aberto, mas naquela época acho que só tinha esse bem lá no Matola, bem escondido ali, e as pessoas não iam muito, né? As pessoas não iam. Não, e depois, uma coisa que não se fala aqui, não sei se você lembra, que você é muito mais moço que eu, na minha geração, a Igreja Católica aqui em São João del Rei era muito forte. Você não podia ter outra religião. Você tinha até que ter roupas típicas para frequentar alguns momentos. Eu me lembro que quando nós vínhamos do Rio para cá, a minha mãe tinha que fazer roupa para a gente vir frequentar a Semana Santa. Você tinha que ter roupas pretas, escuras, mesmo menina. Então a religião era muito forte. Então não devia admitir fácil outras formas de religião. E essa cultura, ela existia. Lógico, os nossos veio dos nossos escravos, quer dizer, São João del Rei, onde... Tá aí, né? Exatamente, e em São João del Rei, onde tinham muitos escravos, quer dizer, passaram por isso, quer dizer, o terreiro estava escondidinho aí. Lógico. Né? E hoje a gente tem muito mais liberdade, que bom, né, que a gente pode conhecer essa cultura e vivenciar ela também. Eu acho que ela sempre viveu junto. A minha mãe foi muito bacana nesse sentido, porque como a gente ia na igreja católica, e a gente teve essa curiosidade lá em casa, ela levou a gente para ver, pequeno. Claro que é um ritual completamente diferente, mas eu me lembro muito bem que eu fiquei, assim, maravilhado com o som dos tambores, com a dança, né? Eu não entendia direito o que era, mas com aquela manifestação. Muito e depois, você falando isso, me vem a lembrança também que eu tive uma babá que era negra, e aqui a gente pode falar sem ofensa, né? Sem ser presa, né? Que foi muito importante na minha vida. E ela era de toda uma família também, que depois a gente vem saber, era dos primeiros das escolas de samba. Ela é irmã do Raul, que foi o primeiro homem que aqui em São João del Rei saiu de Baiana, né? O marido dela também era de uma escola de samba. Então esses negros deviam estar na Umbanda também, né? Com certeza. Estavam na igreja, na religião. Isso acontecia, mas... No período que eu estava como vereador, a gente fazendo aí no Conselho de Preservação do Patrimônio, fazendo tombamento, né, de vários prédios, várias igrejas, né, várias coisas importantes do nosso patrimônio. E aí um dia, num terreiro, lá já era em Santa Cruz de Minas, conversando com a nossa mãe de santo lá no terreiro, assim, pintou a ideia de repente, tombar o terreiro, o mais antigo de São João do Rei. Então nós começamos a fazer uma pesquisa sobre isso, porque é uma coisa de tradição cultural muito forte na nossa região. A gente não tem como dispensar isso. Né? Então acho que é muito bacana isso. Não conseguimos tombar ainda não, mas podemos pensar, que eu acho que é importante. Mas a gente tem que pensar. Outro dia eu estava lendo no jornal que está se fazendo o tombamento, eu nunca sei explicar, o tombamento do acarajé. É bem material. Então foi bem material. Então foi quando eu comecei a pensar neste evento aqui, eu falei, e vocês veem que o forte aqui do evento é o bolinho de feijão, então eu acho que nós também temos que começar a pensar no tombamento do nosso bolinho de feijão, que é típico de São João del Rei, né? A amêndoa, o bolinho de feijão. E principalmente o tijucano, né? Que já falaram aí, que é uma coisa só daqui, que não existe em outro lugar, que é o pão de queijo com o bolinho dentro. Bom, e vamos para a última agora, né? O sentir, o tato. Eu até falei para você ali no ouvido que eu ia falar, mas de repente eu falei, é melhor pensar em outras coisas. Não pensa porque não. Tem... Fala o que você falou, eu falei porque eu acho que é muito bacana. Na pré-adolescência, o primeiro beijo na boca em volta das palmeiras do São Francisco, toda vez que tem um beijo bom na boca, me remete um pouco àquele passado, né, Lídia? E aí isso te leva lá, que é uma coisa bem nossa, né? E eu acho que o mais gostoso do São Joanense, que ainda está existindo, que a gente vê nos nossos encontros aqui, é o nosso abraço. Carminha falou isso, mas eu repito aqui, não tem coisa mais gostosa do que esse tato, esse toque, esse contato, né? Que é uma coisa que
que eu espero que a gente não perca nunca, não, né? E diz que o europeu, principalmente, leva muito susto com o brasileiro, porque nós gostamos de tocar, né? Exatamente. E tem uns que levam assim um pânico, entram em pânico, né? Mas o São Joanense em especial. O mineiro já é muito carinhoso, mas o São Joanense tem essa relação, né? E é uma coisa que nós temos que batalhar para não perder a nossa geração e as gerações que estão vindo, a gente reeducar o cumprimento, né? O bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom, um abraço, né? Um olhar. As pessoas estão tristes, você fala bom dia, boa tarde. Eu acho que a pessoa até leva um susto, né? Bartolomeu Campos de Queiroz, é isso mesmo? É isso mesmo. Bartolomeu Campos de Queiroz, ele veio aqui fazer uma palestra uma vez e depois nós encontramos para tomar um café de manhã e ele comentou que das cidades históricas, que São João del Rei impressionou ele muito, porque ele viu que São João del Rei tem alma, tem vida. Aí eu falei, como é que você viu isso, Bartolomeu? Ele falou assim, eu acordei cedo e vi que o padre estava indo para a igreja, a irmã de caridade devia estar indo para o hospital, porque ela estava num passo rápido, tinha uma mulher varrendo a calçada, um rapaz de bicicleta entregando pão, a outra vindo com leite, e o outro passeando com o cachorro. Então ele foi vendo a vida da cidade. E realmente, São João del Rei, a nossa família, né? A família são joanense, os visitantes, as pessoas que adotaram a cidade, conservam esses hábitos. Né? A gente continua. Se você for à missa, 7 horas da manhã, celebrada pelo Padre Paiva, na Matriz do Pilar, todos os dias, às 7 horas da manhã, é impressionante, está cheio de gente, né, ouvindo o Padre Paiva. Então é muito, muito legal isso. Eu acho que São João del Rei tem isso. Esse eu acho que é um olhar maior que eu tenho de São João. Né? É uma cidade que graças a Deus, que graças aos nossos antepassados aí, o amor persiste. Ele vive aqui, quer dizer, as famílias conservaram isso, né? Geração para geração. Você foi amiga da minha mãe, você conheceu, o D'Angelo conheceu, minha mãe, meu pai, né? Tá aí a Tereza, a Maria Tereza, todo mundo, né? A Liginha, a Lígia. Né? As famílias permanecem. Eu acho que isso é muito, muito rico da gente. Então eu acho que isso é difícil de se perder. Eu acho que isso aí não pode, né? Eu tenho fé no homem dessa forma, né? Que bom que a gente pode, Amélia, pelo que eu estou vendo aqui nessa sua brilhante ideia de colocar São João del Rei em pauta, que bom que a gente está vendo que tudo que está pintando São João del Rei bonito, gostoso. Porque se você for parar e pensar, dá até medo. Se você for pensar assim, né, uma cor de São João del Rei na situação atual, né, que onde tem lixo, onde tem esgoto correndo a céu aberto, onde tem alguns problemas, você vai falar, nossa, a cor de São João del Rei então hoje está preta. E na verdade nós estamos buscando a cor de São João del Rei bonita, né, que eu acho que isso que é o valor que a gente tem. Porque se a gente for sair aqui na porta e olhar só para o lixo que está, né, espalhado, aí piora tudo. Então acho que esse barato que você está proporcionando para a gente, que eu quero te parabenizar, eu acho que agradecer, né, de você estar dando essa oportunidade da gente estar dividindo isso de São João del Rei, é muito importante. E que isso possa chegar às outras gerações também. Que as pessoas possam entender um pouco mais, né, o que é morar numa cidade como São João del Rei, que é tão importante, né, uma cidade com essa tradição, com essa história e com essas pessoas. A cidade só sobreviveu a tudo que aconteceu, né, depois do ciclo do ouro, por exemplo, podia ter neutralizado, acabado, e não, de repente vieram outras coisas e está se reinventando. Eu acho assim, que a gente tem que estar sempre reescrevendo e reinventando a paixão. Senão você não sobrevive. É isso mesmo. E parabéns. Aí vamos passar para o D'Angelo para a pergunta dele. Agora, vamos lá. Você voltou a São João del Rei com o selo da cultura. Quando você chegou, você já chegou disposto a batalhar em cima desse tema, em cima desse assunto, e pronto para fazer iniciativas que resultasse alguma coisa em prol da cultura. E foi assim mesmo que aconteceu, porque logo de imediato você se lançou numa campanha de revitalização do teatro municipal, né, que naquela época estava jogado às traças, né, e que precisava realmente do depoimento de pessoas que estão interessadas na arte, na cultura, né, para poder conseguir
recursos para poder fazer a reforma que foi feita, inclusive, no Teatro Municipal, né? Essa batalha que começou, eu tenho impressão, exatamente quando você chega em São João del Rei, hoje ela tem avançado em muitas direções. E eu tenho a impressão que depois disso a universidade chega, a universidade abre portas, abre caminhos, cria espaços, todos os tipos e tal, e a cidade começou a ganhar uma outra dimensão cultural. E eu acho que hoje, qual é a sua visão a respeito dessa cultura são-joanense? Qual é a sua visão? Eu vou só, se você me permitir, voltar um pouquinho do meu... Quando eu cheguei em São João del Rei, em 1996, que eu voltei, eu não vim com a convicção de que eu faria alguma coisa aqui, né? Eu estava fazendo um espetáculo em São Paulo, no Cultura Artística, com o Marco Nanini e com a Débora Bloch. A gente estava em cartaz com um espetáculo chamado Kim, a história de Edmundo Kim, um ator inglês, do Alexandre Dumas e do Sartre, uma montagem dos dois, adaptação. E nós estávamos em cartaz e meu pai adoeceu em São João del Rei. E como a minha mãe tinha falecido no dia da minha estreia profissional em São Paulo, né, minha mãe morreu com 49 anos de um aneurisma cerebral, e eu não participei do momento, né, desse evento da morte dela. As minhas irmãs passaram por isso, meu pai, e eu estava no palco no momento que ela teve um aneurisma aqui e morreu. Então, quando meu pai adoeceu, e os médicos falaram, olha, ele não tem condição, né, realmente o problema cardíaco dele é muito sério, ele vai morrer. Então foi uma morte anunciada. Eu peguei nada mais rápido possível, chamei o Nanini, chamei a Débora, falei, eu vou interromper, nós estamos agora para sair de férias, porque depois a gente ia viajar com o espetáculo. Eu falei, eu vou cuidar do meu pai, porque ele está condenado e eu quero estar perto dele, porque eu preciso recuperar isso, eu quero estar. Então eu vim com essa missão, com a missão de depois retornar à minha carreira profissional como ator e tocar o meu barco. Só que nesse período eu fiquei com ele doente 8 meses. O médico tinha falado, entre 6 e 8 meses ele morre. E nós ficamos juntos 8 meses. E foi assim um resgate da relação, né, assim, de pai e filho, e um reencontro com São João del Rei. Né, nas manhãs, principalmente, ele morreu no dia 21 de abril. Né, também morreu no dia 21 de abril. Ele, nas manhãs de abril, por exemplo, a gente passeava de carro para ele tomar um sol, e ele me mostrava São João del Rei. Ele é que me mostrou o teatro decadente, ele que me mostrou a prefeitura caindo aos pedaços, alguns prédios, patrimônio abandonado e a cidade abandonada. Nunca falando que eu tinha que tomar alguma providência. Ele sempre falava assim, olha só que absurdo, ninguém olha para esse teatro caindo, essa prefeitura, aquele jeito estupendo, né, do seu Rominho Simões. E ele foi me mostrando isso. Então, logo depois ele morreu, eu fiquei uns meses fazendo um trabalho de inventário, e eu olhei o teatro e falei, gente, esse teatro está mesmo precisando de alguma coisa. E pintou o filme Amor e Companhia aqui. Fui fazer a direção do elenco, a produção de elenco local, dentro do Teatro Municipal. O Elvésio Raton. E ali eu fui entrevistando os figurantes, 350 figurantes, eu vivi dentro do Teatro Municipal naquele período. E vi que a casa estava realmente abandonada. Foi aí que surgiu a ideia de lançar a campanha Acorda São João del Rei, Salve o Teatro Municipal. Porque eu achava que a cultura de São João del Rei naquele período também, D'Angelo, estava abandonada. Nós não tínhamos grupos de teatro mais em São João, nós não tínhamos atuação assim nenhuma forte. E eu tinha lido um livro do Jaime Lerner, que chama Acupuntura Urbana, e ele fala, o Jaime Lerner é arquiteto, né, foi prefeito de Curitiba, governador fez uma gestão maravilhosa, revolucionária. E ele falava assim que você tem que pôr a agulha, a acupuntura nada mais é do que você pôr a agulha num ponto, né, você provocar aquele ponto, e esse ponto ele vai refletir em outros pontos e vai curar o que você tem. E eu tinha acabado de ler esse livro e falei assim, pô, tá na hora, eu acho que o ponto nevrálgico de São João del Rei é o teatro. Se eu puser a agulha ali, vai refletir em volta. E foi o que aconteceu. A universidade criou o curso de música, o curso de teatro. Eu lembro que o Marco Camarano voltou com o Tecos para fazer um espetáculo, que era não sei o que, do Vintém. Né? Outros grupos de teatro foram surgindo. Então, quer dizer, a acupuntura foi feita ali. Né? Agora, daí para frente, né, as coisas também
foram acontecendo aos poucos, e hoje você me pergunta como é que eu vejo a cultura em São João del Rei, né? Bom, nós estamos no meio de um inverno cultural, que é uma ação da universidade. Eu ainda vejo muito pouco a atuação da cidade dentro do inverno cultural. Sabe, D'Angelo? Assim, nós temos grupos de teatro em São João del Rei que não estão se apresentando durante o inverno cultural. O que você quer dizer é que o festival, o inverno cultural, não está prestigiando como deveria os grupos de atuação são-joanenses. Locais, não há esse espaço para eles. Na verdade, assim, claro que a gente tem interesse de estar recebendo. Eu fui coordenador do inverno cultural durante 5 anos, e a gente tinha essa preocupação de tanto trazer coisas boas para São João del Rei, para que a gente pudesse aperfeiçoar o nosso aprendizado, que é importantíssimo, mas também, se você olhar lá, a valorização da atuação da cidade. Eu acho que é importante isso. E nessa programação desse ano especificamente, eu senti muita falta disso, principalmente na coisa do grupo de teatro, que eu acho que é uma coisa que cresceu em São João del Rei. A universidade está com uma escola, né, com um curso de teatro, de artes cênicas, né, a Escola Superior de Artes Cênicas, que poderia estar pontuando algumas coisas dentro do inverno cultural. Mas talvez é a política local, atual da universidade, que está querendo trazer para que as pessoas possam se aperfeiçoar mais. Não sei. Não é uma crítica para desconstrutiva, não. Não me entendam mal, quem estiver até ouvindo depois. Não é isso, não. Eu dou o maior valor, porque eu sei a luta que é para construir um inverno cultural. Mas o que eu digo assim, nós temos muito, e não só durante o inverno